Com o histórico de grandes sucessos no automobilismo, a Mercedes sempre produziu carros capazes de competir em alto nível em todas as categorias na qual participou. Mas em 1999, um modelo produzido pela montadora atraiu os olhares da pior forma possível. Devido a uma falha crítica, o protótipo CLR levantou voo em 3 oportunidades, durante treinos e corrida, justamente nas 24 horas de Le Mans. O acidente obrigou a organização a mudar as regras e depois dele a marca alemã nunca mais participou da icônica corrida com um time próprio. No fim das contas, por que isso aconteceu? Após o seu retorno para o automobilismo, a Mercedes passou a oferecer suporte para várias categorias como a Fórmula 1, IndyCar e o International Touring Car Championship. O ITC teve a sua temporada final em 1996 e após seu fim, a marca alemã foi atrás de uma nova competição para participar. Através da divisão AMG, a montadora direcionou a sua atenção para o campeonato FIA GT e passou a desenvolver um protótipo que se adequasse às novas regras. Para disputar o campeonato de 1997, a Mercedes desenvolveu o modelo CLK GTR de rua, que serviu como carro de homologação para a versão de corrida. O CLK venceu 7 de 11 provas no ano de estreia, dando o título de pilotos para Bernd Schneider e o de equipes para a AMG. No ano seguinte, o modelo foi atualizado para a versão CLK LM. As mudanças incluíram a troca do motor V12 por um V8 menor, mais leve e mais adequado para provas de longa duração. O modelo foi levado para as 24 horas de Le Mans, e com ele, Schneider, Mark Webber e Klaus Ludwig fizeram a pole position. Na corrida, a história foi diferente, e tanto o carro 35 quanto o 36 precisaram abandonar, ambos com quebras. Na FIA GT, a Mercedes foi novamente a campeã, vencendo dessa vez todas as 10 provas do calendário. O domínio foi tão grande que no ano seguinte nenhuma equipe aceitou participar da categoria GT1, que acabou abandonada. Literalmente sem ter para onde correr, a Mercedes decidiu integrar a nova classe, desenvolvendo um novo protótipo para correr em Le Mans. O desenvolvimento começou em setembro de 1998. Dessa vez, os carros de homologação não foram necessários. Então, o protótipo poderia ser desenvolvido visando puramente as pistas. Isso se traduziu em diferentes partes do carro. O monocoque era menor e era feito em fibra de carbono e alumínio em colmeia. A carroceria era 10 centímetros mais curta se comparado ao modelo CLK LM, e o nariz do carro era mais baixo e plano. A distância entre eixos também foi encurtada, e o peso diminuiu 40 kg, indo para 900. O perfil aerodinâmica privilegiava o baixo arrasto, visando principalmente as grandes retas de La Sarthe, e para garantir o bom funcionamento, o projeto foi testado no túnel de vento da Universidade de Stuttgart. Lanternas e grades faziam referência a outros carros da marca, como o CLK Class e o CLK. Nomeado como CLR, o novo modelo contava com um motor V8 aspirado GT108C de 5,7 litros. Para transmitir a potência, a mesma caixa de marchas X-Track utilizado na versão LM foi instalada no modelo, tal como o sistema de suspensão. Em fevereiro de 1999, o novo projeto foi levado a público, e dias depois, o carro já estava em testes no circuito de California Speedway. O CLR também foi levado para a Flórida, onde realizou testes no Homestead Miami Speedway, e na França, onde foi utilizado em Manicours. No circuito europeu, 3 carros completaram 30 horas seguidas na pista, totalizando quase 13 mil quilômetros rodados. Sem nenhuma falha detectada, o carro foi então exibido para a imprensa no final de abril no circuito de Hockenheimring. Durante o evento, a Mercedes anunciou que levaria o CLR para várias provas europeias e americanas durante o ano, não ficando restrita apenas à corrida em La Sarthe. Os pilotos viriam em grande parte do projeto FIA GT, como Christophe Boucher, Jean-Marc Gounon, Bernd Schneider, Marcel Tiemann e Mark Webber. De fora, viriam Nicky Heidfeld, Peter Dumbreck, Pedro Lamy, Frank Lagorce e Darren Turner. Gounon, Tiemann e Webber estavam automaticamente classificados para as 24 horas de Le Mans devido ao título da GT em 98. Os outros pilotos foram divididos em outros 2 carros e precisariam participar de pré-qualificações para competir. Nessa sessão, todas as equipes participaram e a Toyota se mostrou como a mais rápida com o seu modelo GT1. Durante as tomadas de tempo, um dos modelos sofreu um problema grave na suspensão e precisou de reparos. Esse tipo de falha não havia sido detectada nos testes anteriores da Mercedes, mas para a equipe estava tudo bem. Semanas após a sessão, a equipe AMG voltou a La Sarthe para as sessões qualifying definitivas. Na primeira tomada de tempo, os carros da montadora se classificaram na 5ª, 6ª e 8ª posições, enquanto a Toyota se isolava na primeira posição. Na segunda sessão de qualifying, o carro número 4, pilotado por Webber, seguia o Audi R8R de Frank Biela, no trecho anterior à curva Indianápolis. Quando o piloto saiu do vácuo do alemão para fazer a ultrapassagem, o CLR levantou a frente do carro, deixando as rodas no ar.
O movimento seguiu em frente e o carro literalmente saiu voando, dando voltas no ar até cair no chão e capotar até parar. O piloto australiano foi retirado do carro e precisou ser levado ao hospital com dores no pescoço, peito e costas, mas aparentemente sem ferimentos graves. Ao fim da sessão, a Toyota ocupava a pole position e a segunda posição com os carros número 1 e 2. O carro acidentado de Webber se segurou na 10ª posição, mas precisava de reparos. A equipe assegurou que poderia consertar o protótipo para a corrida, e para o feito, a AMG utilizou peças e monocoque de um Série R reserva. Mark Webber, por sua vez, conseguiu se recuperar e estava liberado para a prova. Antes do início da corrida, no dia 12 de junho, os pilotos foram novamente para a pista em uma sessão de warm-up. A equipe da Mercedes conseguiu consertar o carro número 4 a tempo, e Mark Webber pôde voltar à pista para testar o modelo. Logo no início da sessão, todos os 3 carros da marca estavam realizando testes, e próximo da curva Mulsanne, o CLR de Webber ficou atrás de um Viper GTS-R. Quando os carros alcançaram a curva, o número 4 voltou a erguer o nariz e o australiano voou de novo com o carro. O Mercedes deslizou capotado até a área de escape e Webber saiu tonto, mas ileso. O sinal vermelho estava dado, algo de errado estava acontecendo com o CLR, mas os engenheiros não sabiam ao certo o que. Destruído, o carro número 4 foi retirado da prova e Norbert Haug, chefe da divisão de automobilismo da marca, pediu ajuda para Adrian Newey, que na época estava na equipe McLaren da Fórmula 1. Os pilotos também foram consultados e apenas Christophe Boucher reclamou do modelo, alegando que a frente do carro era leve demais, condição que era perigosa em altas velocidades. Como correção de emergência, a equipe instalou pequenas aletas nos paralamas, além de endurecer a suspensão traseira. Os pilotos também foram aconselhados a não seguir outros carros de perto, evitando assim o vácuo deixado por eles. Imaginando que os carros estavam mais seguros, a equipe seguiu com os planos e levou os 2 CLR restantes para a corrida. Logo nas primeiras voltas, o carro de Schneider subiu para a 3ª e Boucher para a 4ª. Após os pitstops, Lagorce assumiu o carro número 6 e Dumbrick o número 5 no lugar de Boucher. Embora o carro parecesse se comportar bem com as modificações, o caos voltou a assolar a Mercedes. Na volta 76, Dumbrick estava próximo do GT1 de Thierry Boutsen, quando os dois se aproximaram no trecho entre a curva Mulsanne e Indianápolis. A quase 320 km por hora, os dois fizeram uma pequena curva à direita e o CLR número 5 levantou o voo, sem mais nem menos. O carro girou 3 vezes no ar, ficando quase 15 metros do solo antes de cair fora da pista em uma área de mata. O choque com o solo foi tão grande que um sulco se formou no local do impacto e um galho de árvore entrou no monocoque. O CLR restante de Lagorce foi ordenado a abandonar a prova pela própria AMG, que se retirou do evento por completo. A situação era grave demais para ser ignorada. A ACO e a FFSA investigaram os 3 acidentes, questionando a organização sobre a permanência da equipe na prova, mesmo após os 2 acidentes iniciais. Segundo a ACO, o design do CLR era a causa do problema, e de fato era. Como foi dito anteriormente, o perfil do carro visava as altas velocidades de Lassart, e para isso, o ângulo de ataque do protótipo era menor do que os menos 2,5 graus negativos convencionais. Com isso, a Mercedes esperava conseguir menos arrasto e maior velocidade nas retas com a frente mais alta que o normal. O entre-eixos, por sua vez, era mais curto, visando um melhor desempenho nas curvas graças a difusores maiores. A combinação dos 2 fatores deixou o carro propenso a balançar para frente e para trás. Como a frente não era baixa como deveria, qualquer mudança na pressão do ar fazia com que o carro balançasse sobre o entre-eixos curto, bem como nos momentos de frenagem e aceleração. A frente mais alta também gerava menos downforce quando a corrente de ar era interrompida, e em certas condições gerava força ascendente, como uma asa de avião. Foi isso que aconteceu no trecho entre Mulsanne e Indianápolis. A soma do asfalto irregular e do vácuo do carro da frente não só diminuiu o downforce, como proporcionou a geração de força ascendente. Quando o CLR passou por uma elevação maior, o ângulo de ataque mudou para 2 graus positivos. Esse foi o ponto crítico. A frente passou a levantar o carro, e na medida em que subia, o restante do protótipo teve a sua capacidade de geração de downforce anulada, gerando uma reação em cadeia até o voo completo. Após a edição de 1999, a ACO mudou as regras do LMGTP, como forma de evitar com que esse tipo de acidente voltasse a acontecer, além de fazer modificações na Route Nationale 138 que forma a reta Mulsanne. A colina onde Webber sofreu o acidente foi diminuída em 7,9 metros como forma de evitar os problemas com o balanço e o ângulo de ataque dos carros em provas futuras. A FIA, por sua vez, abriu estudos para desenvolver regras que também ajudassem a evitar a decolagem, não só no Endurance, quanto em outras categorias. A Mercedes realizou estudos em túnel de vento com o modelo CLR restante, e mesmo sem divulgar os seus resultados, a marca decidiu abandonar o seu programa para 1999. Dada toda a repercussão e consequências, a montadora decidiu se retirar de Le Mans, onde não compete desde 1999.
Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!